E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, tô no meu quarto aqui, tá? Eu achei melhor gravar esse vídeo porque tem muitas pessoas que estão comprando o aparelho multifrequência e tá surgindo muitas dúvidas sobre os sinais que o aparelho dá, porque multifrequência ele dá vários e vários sinais, né? E quando você sai de um aparelho de frequência simples e passa por multifrequência, rapaz, é complicado. Ele deixa você bastante confuso em relação às coisas que ele pega, os sinais que ele manda. Então eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais natural possível para você aí que está usando os aparelhos multifrequência, tá bom? Então já sabe, dá aquela força, se inscreve, compartilha o vídeo e não esquece de comentar nesse vídeo no final dele para ajudar a comunidade que tem dúvida, tá? Então se você tem dúvida, você coloca ali. Sempre que possível eu vou responder, eu nunca deixo vocês na mão. E para quem quer comprar detectores já sabe, a gente é revendedor da Minelab, temos a nossa loja aí, Detectando Aventuras. Então a gente deixa um número de telefone aí, se quiser tirar dúvida antes de comprar, ou se quiser comprar conosco, vai ser muito legal. E a gente sempre está dando assistência personalizada por Zap, tá? Então todo mundo que compra comigo, eu não deixo na mão, tá? Então esse é o diferencial que a gente pode oferecer para vocês. Sempre que vocês tiver dúvida, entre em contato comigo, que eu vou passar assim a minha experiência que eu tenho para vocês em relação aos aparelhos comuns e aparelhos multifrequência, tá bom? Vamos lá. O que está acontecendo? Eu estou recebendo aqui, através de dúvida das pessoas, que quer saber, o aparelho, ele passa o aparelho no chão e o aparelho não consegue fixar um ID, por exemplo. Você vai pegar um determinado objeto, ele dá vários e vários IDs. Pessoal, isso é normal para multifrequência, tá? Porque já está falando. Ele trabalha com várias e várias frequências simultâneas. E você tem a opção de escolher a frequência que você trabalha também. No caso do Equinox, você tem essa possibilidade de escolher a frequência. No caso do Vanquish, não, são todas simultâneas. Apesar que a maioria das pessoas usa no Equinox o multifrequência ativado, que são todas no mesmo tempo, tá? E o que isso acontece? Quando você vai passar, você está procurando o objeto em questão, vocês têm que levar uma consideração o seguinte: o aparelho ele tem uma frequência, várias frequências, e algumas delas são altas. Por elas ser altas, elas conseguem enxergar objetos muito pequenos no solo, tá bom? E pelo fato dela enxergar muito objetos pequenos no solo, ela consegue enxergar também o composto que tem no solo. Apesar de todo mundo achar que só tem que tirar o ferro para achar objetos, não. Existem outros metais no nosso solo, gente, que não é só o ferro. A nossa sociedade, os materiais que a gente usa hoje em dia, ferro, estanho, cobre, alumínio, todos os materiais que formam a nossa sociedade, o nosso dia a dia que a gente precisa, vem do solo. Então, tudo que você usa hoje vem do solo, tá bom? Desde o combustível vem do solo, o cobre da parte elétrica da sua casa é o solo, do solo. O alumínio que você usa na sua cozinha ou na roda do seu carro é do solo. O ferro vem do solo. Então, tudo vem do solo, tá? Então, a gente tem que agradecer. E o que acontece? O aparelho, por ele ser altamente sensível, ele consegue enxergar esses compostos. Então, muitas vezes a pessoa retira o ferro do aparelho e vai lá pesquisar determinado objeto. E o aparelho, ele consegue dar sinais positivos nos minérios, cara. O pessoal fala, nossa, mas eu tirei o ferro. Pera, ele não está pegando ferro, mas ele está pegando os outros compostos. Silício, magnésio, cobre, estanho, ele consegue pegar, tá? Por quê? É um aparelho que ele enxerga muito pequeno. Do mesmo jeito que ele consegue enxergar a liga metálica que está naquele determinado objeto, ele consegue enxergar os compostos que estão no solo. Quanto mais concentração, mais próximo ele chega do ID. Quando está meio espalhado, ele tenta identificar. Então é por isso que ele dá aquele sinal cortado que a gente fala, gente. Porque ele está falando com você, ó, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Tudo bem? E então o que acontece? Vamos lá, multifrequência. Os aparelhos que eu vou citar,
5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 40, entendeu? São multifrequências, elas são simultâneas. Então, quando você acha um determinado objeto, uma frequência vai bater, por exemplo, a de 5 vai bater no aparelho e vai te dar um ID. A de 10 vai bater no objeto e vai te dar um retorno. A de 15, mesma coisa. Então, por isso que os IDs dos aparelhos multifrequência fica pulando. Porque cada frequência enxergou ele de uma determinada maneira. Você está entendendo? Só que além de tudo isso, além dele estar enxergando o objeto para você, ele está olhando o solo ali. Se tiver algum composto metálico ou não metálico no solo, que nem esse em questão que eu falei, ele vai tentar pegar, tá bom? Vocês não podem esquecer disso. O aparelho, ele não manca. Ele está falando com você. É você que tem que entender o que é. Quando o sinal é mais forte, o objeto tem uma massa, tem um volume. Ele consegue pegar e tentar fixar. Ele não consegue fixar direto no objeto, ele não vai dar um ID puro para você. Por quê? Porque cada frequência enxerga esse objeto de uma maneira diferente, tá? Então está surgindo muita dúvida em relação a isso. As pessoas saem, por exemplo, num aparelho comum, como eu saí também, tá? Eu passei por isso, gente, eu passei. Tem vídeos meus aí que quando eu saí de um aparelho de frequência simples e passei pro multifrequência, eu estranhei também. Todo mundo estranha, tá bom? Independente de marca de aparelho, todos vão ter esse nível de dificuldade, tá? No caso nosso, a gente usa aparelhos da Minelab, então eu vou falar da Minelab, tá? Por exemplo, você está ali com, vamos citar um aparelho, um Go-Fi 7.8. Quando você passa ele no solo, ele tem uma frequência apenas. Ele consegue até fixar o objeto, ele dá uma pequena variadinha, tá? E você acaba conseguindo localizar o objeto, tá? Às vezes com dificuldade, às vezes não, né? Porque a gente não pode esquecer que tem minério no nosso solo. O Brasil, ele é muito rico em minério, tá? Então, você tem que ver o que tem na sua região aí. Não é só ferro que tem no solo, é isso que eu estou querendo dizer. E o que acontece? Legal, conseguiu localizar o objeto. Aí você fala, eu quero evoluir, eu quero mais, eu vou partir para multifrequência. A tecnologia aí é sensação, todo mundo está usando. Só que o que acontece? Poucas pessoas falam do nível de dificuldade, né? E realmente isso acontece, isso aconteceu comigo, então eu vou passar a experiência que eu tenho. Fui lá, saí, estava do Go-Fi, exemplo, né? Agora eu vou pegar um multifrequência. Eu vou soltar o multifrequência no chão. Quando você passa, o que acontece? O aparelho não consegue fixar o ID. Mas por que ele não consegue fixar o ID? Gente, são várias e várias frequências no mesmo tempo tentando enxergar o objeto e te dar um retorno. Então, cada frequência vai te dar uma resposta. É por isso que os IDs ficam pulando, gente, pulando. Mas o objetivo é o seguinte, independente dela pular, ele está falando para você. Você tem que tentar entender, ó, tem alguma coisa aqui, entendeu? Quando ele fica pulando o sinal, tem alguma coisa aqui. Aí, conforme você vai chegando próximo ao objeto, ele vai tentando fixar. Mas ele não vai conseguir fixar no número parado. Por exemplo, 13, você vai lá, ele vai dar 13, 13, 13. Não, ele vai dar 13, 15, 14, 10. Por quê? São várias frequências no mesmo tempo. Não se esqueça disso, gente. Então, para você, desculpa, que está saindo de uma frequência simples e passando para uma multifrequência, você vai estranhar mesmo, mas é normal, gente, é normal. Você vai pensar que o aparelho está dando bug, você vai falar, nossa, esse aparelho não presta, porque eu vou achar um objeto, ele fica sapecando, ID para cá, ID para lá, ele muda o tom, ele dá um som grosso, ele dá um som fino, se está com o ferro ligado, ele dá som de ferro. Aí as pessoas ficam perdidas. Mas não é isso, gente. São 5 frequências. Além dele estar tentando enxergar o objeto, ele está enxergando o material que tem no redor, que seria a Terra. Se tiver algum composto metálico, tanto ferroso como não ferroso, ele vai tentar enxergar. Então, geralmente, esses sinais que ele tenta ficar e não consegue fixar, que a gente fala que é sinal cortado, que parece ser defeito, não é defeito.
É que o objeto que está ali na Terra, em redor do metal que você está procurando, ele está tão espalhado, ele é tão pequeno, que o aparelho consegue pegar ele, mas ele não consegue fixar, porque não tem uma concentração, gente, tá bom? Então, é normal, tá? Você vai sofrer mesmo quando você sair do frequência simples e passar por multifrequência. Mas também é aquilo, a hora que você entender o que o aparelho está falando para você, você vai pensar duas vezes antes de querer voltar para a frequência simples, tá? Porque pega tudo, pega fundo, pega raso, pega objeto grande e pega objeto pequeno. E além de tudo, ele consegue enxergar o só. Então é aquilo, lembra que eu falei? A gente passa um ferro na frente do aparelho, ele dá o sinal ferroso, mas ele dá outros sinais que não é ferroso. Por quê? Ele está tentando enxergar a liga, entendeu? E olha que aquela porcentagem de liga que está no ferro ela é bem pequena, né? Lembra que eu comentei? Conforme o destino do objeto, a função dele, eles colocam uma determinada liga. Por exemplo, um aço para faca tem uma determinada liga. Um aço para arame tem uma determinada liga, entendeu? E para ficar mole, para ficar duro, para ficar flexível, para ficar resistente. Então as ligas determinam a função que aquele metal vai ter na nossa sociedade. Só que isso acontece também para os metais não ferrosos, gente. Mesmo você retirando o ferro do seu aparelho, discriminando o ferro, ele continua trabalhando. Ele não enxerga mais o ferro, mas ele vai tentar enxergar os outros compostos que tem no solo. Então, aí você vai lá com o aparelho multifrequência, você passa lá e ele começa a pular o sinal. Dá um sinal para cá, dá um sinal para lá, não consegue fixar. Não, ele está tentando, só que ele está mostrando para você várias frequências, está passando o que ela está enxergando para você, entendeu? Mas tem alguma coisa ali, gente. Não dá sinal à toa, mesmo que você não consiga achar. Vamos dar um exemplo. Já aconteceu casos comigo do aparelho achar um determinado objeto, um sinal que seja, né? E eu cavar e não era nada. Aí você fala, nossa, o aparelho está com defeito. Não, o aparelho não está com defeito. É que naquele local tinha um minério específico que o aparelho tentou enxergar com todas as suas frequências, que deu vários tipos de sinais, e conforme eu fui cavando, esse material se dissipou, ele se espalhou, e aí o sinal sumiu. A gente brinca, né, que fala que é fantasma, né? Não é, gente, é o aparelho, ele enxergou, ele tentou falar para você que tenha alguma coisa ali. Só que não era um material, não tinha um corpo, entendeu? Não tinha um corpo, não tinha um volume para ele prefixar. Mas mesmo assim, ele conseguiu falar para você que tinha alguma coisa ali. Tá entendendo? Isso é normal, tá? O solo brasileiro nosso, ele é bem diferenciado dos outros solos aí. Tanto é que alguns aparelhos, né? O Vanquish, por exemplo, quando ele veio para o Brasil logo no início, ele teve que passar por atualização. Por quê? É defeito? Não, gente. É porque o solo, por exemplo, o solo da Austrália é uma coisa, o solo do Canadá é uma coisa, o solo dos Estados Unidos é uma coisa. E o solo brasileiro, ele é um solo muito rico em minério. E a nossa terra, em quase todo o seu território, ela é vermelha, porque ela é basáltica, tá? A gente tivemos muita atividade vulcânica aqui no passado. Então, por isso que essa terra nossa é considerada vermelha. Então, ela é bastante diferente das terras de outros continentes, tá bom? Então, vocês não podem esquecer. É difícil você fazer comparação. Você pegar um vídeo internacional e ver o aparelho trabalhando, aí você vai aqui no Brasil, você vai ver que ele trabalha diferente, tá? Por causa dessa riqueza de minerais que existe no nosso solo. Tem locais que tem uma concentração bastante, tá? O aparelho sofre mesmo, mas ele está falando com vocês, tá? Ele está falando. É a gente que tem que aprender a identificar. E como é que você vai aprender? Gente, é com o tempo, cara. Usando hoje, usando amanhã, tendo paciência. Com o tempo você vai entender como a multifrequência funciona. São várias frequências no mesmo tempo, cada uma tentando identificar o objeto para você e te dando um sinal. E o aparelho ele vai estar falando para você, ó, tem alguma coisa aqui. Então, quando você estiver fazendo uma detecção num determinado solo, terra preta, terra vermelha, praia, tá? Isso acontece também. O aparelho deu sinal, ele está dando um sinal, mas ele não está conseguindo dar um ID fixo para você.
Primeiramente, você já tem que saber que são várias frequências no mesmo tempo, cada uma vai te dar um tipo de ID, tá bom? E o outro que, além do material, ele está tentando enxergar o que tem à volta do material, que é o minério que tem, os compostos que tem nessa determinada terra. Mas uma coisa você não pode esquecer, quando ele dá, é que tem alguma coisa ali. Aí conforme você vai cavando, você vai chegando perto do objeto, a leitura dele vai melhorando, porque ele está se aproximando do objeto, ele consegue já dar mais ou menos um ID para você, uma possibilidade do que pode ser, né? Lembra que eu falei para vocês? Vocês nunca vão conseguir um ID para ouro, porque é fixo. Vocês nunca vão conseguir um ID para alumínio fixo, para cobre fixo, para latão fixo. Por quê? O tamanho do objeto, a sua liga que determina o seu destino, né, para aquele objeto, por exemplo, cartucho de munição, ele tem uma liga, mas são vários tipos de cartucho, cartucho grande, cartucho pequeno, então são vários tipos de liga, tem vários tipos de composição. O ouro é a mesma coisa, gente. Se você achar uma correntinha, ele vai te dar um ID. Tá? E além do ID, ele tenta enxergar a liga que está junto com o ouro. O ouro 18, ele tem 25% de liga. Algumas ligas é de base de latão, algumas ligas o pessoal usa bastante cobre, né, que é o ouro avermelhado, e algumas ligas o pessoal usa a própria prata, tá? É o que dá o teor do ouro. Por exemplo, o ouro ele vai de 0 até 24 quilates, tá? O ouro 18, você concorda que o ouro 18 não é 24? Então, quer dizer, ele teve que ter uma liga. Aí o pessoal fala, mas por que botou liga? O ouro puro, gente, ele é muito mole. Se você fazer um anel de ouro puro, legal, né? Bom, só que se você apertar ou você bater, ele pode entortar. Isso vale para correntinha, vale para brinco. Então, por isso que existe essa liga, para dar uma determinada dureza no material, tá bom? Então, não esquece disso. Existem tabelas para ouro, que vai de 0 a 1000, e existe a tabela que vai de 0 a 24 quilates, tá? Temos duas tabelas no Brasil, tá? Não esqueça disso. Então, é isso que eu quero falar para vocês. É normal você estranhar quando você sai de uma frequência simples e passa por multifrequência. Muitas pessoas vão achar que é defeito, que o aparelho está bugando. Não, não está bugando. Se é um aparelho de qualidade aí de uma empresa boa, ele não está bugando. Ele está falando com você que tem alguma coisa ali, tá? Ele nunca vai conseguir te dar um ID exatamente perfeitinho. Se você passar o material na bobina dele, na frente dele, você vai ver que mesmo o material estando ali, ele tenta dar para você. Ele sempre vai pular um pouco para lá, um pouco para cá o ID. Por quê? Ele, além de enxergar o material, ele conseguiu enxergar a liga metálica que tem dentro. E a posição que você passou na bobina ali, a posição do material, a distância, vai influenciar nesse ID também. Você pega o material ali, você começa a passar próximo da bobina, ele dá uma ID. Conforme você vai afastando, ele vai dar outro. Você está entendendo, gente? Ele tá te falando, ó, tem alguma coisa aqui. O que é? Você vai ter que cavar para ver. Então é assim, quando o aparelho der aqueles sinais cortados que a gente fala, né? Você passa lá, ele dá e corta, ele não consegue fixar. A dica que eu dou, liga o ferro primeiro e passa de novo. Se ele der o sinal ferroso e o outro sinal e continuar cortando, existe uma possibilidade desse material estar um pouco distante, né, mais profundo, ele está enxergando parcialmente. Existe outra possibilidade de ser um minério, tanto ferroso como não ferroso, naquele solo. Tá bom, gente? O aparelho, ele é muito, muito bom, cara. Ele não manca. Depois que você aprender a usar ele, ele vai te ajudar, tá? Eu sei que bastante gente tem dúvida, isso acontece mesmo, tá? Eu entendo, eu passei por isso também, tá? Através do próprio estudo da gente tentando conhecer o aparelho e o pouco de experiência, a gente foi entendendo como é que o aparelho fala com a gente. Isso não está no manual, gente. O manual, ele tá a função do aparelho, como é que o aparelho funciona. Então, isso vocês vão ter que aprender no dia a dia mesmo, praticando o hobby, tá? Vai passar no solo, vai pegar determinado ferro. O pessoal chegou para mim essa noite em questão, pô, eu tirei o ferro, fui lá, peguei uma enxada, mas não estava com o ferro ligado. Por que eu peguei a enxada? Tá, ele pegou a enxada, só que para ser uma enxada, ela tem que ter uma composição, ela tem que ter uma liga para se transformar uma enxada. Ele conseguiu, o ferro estava cortado e ele conseguiu pegar a enxada. Ele conseguiu pegar
a liga que tinha dentro dela. Dá licença. Entendeu? Então é isso que acontece, gente. O multifrequência, ele vai sapecar mesmo, cara. Quando você passar no determinado objeto, você vai ver que os ID não fixa. Ele não fixa, ele dá vários IDs. Por exemplo, você passa um lacre na frente dele, ele vai dar 12, vai dar 11, vai dar 14, às vezes pula para 15, às vezes volta para 12. Por quê? Várias frequências enxergando o material, te dando uma resposta no painel. Tá bom? Então é isso que acontece. Agora você imagine isso acontecendo, aí você coloca ele lá 10, 15 centímetros para baixo da terra e o solo em cima, e esse solo contém algum mineral, tanto ferroso como não ferroso. Aí que ele vai dar mesmo. Mas independente dele não dar um ID fixo, ele ficar pulando, sapecando o que a gente fala, uma coisa vocês têm que ter em questão. Tem alguma coisa ali. Aí você tem que cavar para descobrir o que é. Existe possibilidade de ser um minério, de você cavar e cavar à toa? Sim, isso pode acontecer. Só que conforme você vai usando o aparelho com o tempo, você vai conseguir saber quando é minério, porque o sinal dá muito cortado, ele não consegue fixar um ID, entendeu? A não ser que esse minério esteja muito concentrado, tá? E também existe a possibilidade de você achar minério, você cavar, cavar, cavar e depois o sinal sumir. Rapaz, não é defeito, tá, gente? É o que aconteceu. O minério estava concentrado naquele solo, o aparelho tentou identificar, você cavou e você espalhou o material. E aí o que acontece? A bobina não consegue mais detectar. Aí você vai falar, é defeito do aparelho? Não é defeito, tá? Ele tentou falar com você que tinha alguma coisa ali, tá? Aí, conforme você vai praticando, você vai usando, você vai entendendo. Então, o que eu falo para você? Você agora que saiu de um aparelho comum, ou para você que nunca pegou, meu dog tá latindo, e pegou aí um aparelho, você vai estranhar mesmo. Você vai falar, nossa, ele tá dando um monte de sinal. Não, gente, só um minutinho que eu vou tirar meu cachorro daqui. Tive que cortar um pouco o vídeo por questão que o meu cachorrinho estava latindo, tá? O Chico. Alguém viu aí algum vídeo aí? É um cachorro que pesa meio quilo aí, eu vou levar ele para caçar ouro comigo, porque tá na moda. Entendeu, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado nesse vídeo para tirar a dúvida. O multifrequência vai judiar de você mesmo, porque são 5 frequências do mesmo tempo. Então, quer dizer, o aparelho geralmente vai dar 5 tipos de ED na frente, tá? Agora você mistura esses 5 tipos de ID, misturado com o solo. Então, às vezes, passa dos 5 tipos de ID, às vezes dá 10 tipos de ID. Mas uma coisa que vocês têm que saber, quando o aparelho dá o sinal ali, é porque tem alguma coisa ali. Se é de valor ou não é de valor, é você que vai ter que cavar para ver, tá? Espero que eu tenha ajudado você. E se você tem dúvida em relação a isso, porque é bem complicado mesmo, tá? Mas é aquilo, tenha paciência, tenta entender o aparelho, faça testes na sua casa, passa determinados tipos de objeto na frente dele. Às vezes você faz um buraquinho ali no seu quintal, enterra alguma coisa e põe o objeto ali e passa. Você vai ver que a hora que você passar o objeto na frente da bobina, ele vai te dar, por exemplo, 3 frequências, ele vai te dar 3 tipos de ID variando. 5 frequências, vai te dar 5 tipos de ID variando. E aí você coloca e enterra esse material no solo e você passa de novo. Você vai ver que vai além do objeto, ele vai tentar enxergar o solo. E se nesse solo tiver algum composto, tanto ferroso ou não ferroso, o aparelho vai tentar enxergar e vai te dar uma resposta. Nem que seja uma resposta cortada, porque o mineral ali é pouco, mas ele vai tentar enxergar. Então essas são as respostas que ele vai dar no ID. Então ele está tentando falar com você. Com o tempo você vai aprender, tá? Não é difícil. Talvez aí 1, 2, 3 caçadas, não desanime, tá? Você vai aprender. Eu aprendi, tá, gente? Beleza? Obrigado. Fica com Deus. Espero que eu tenha ajudado você que está com dúvida de multifrequência aí. E se tiver dúvida aí, coloca aí nos comentários do vídeo, tá bom? E para você que comprou o aparelho comigo aí, obrigado, Deus abençoe. Se tiver dúvida, você pode chamar eu no Zap que eu te dou um atendimento personalizado, tá bom?
Todas as pessoas que compram com nós aqui, a gente não deixa na mão, a gente sempre vai tirar dúvida. Inclusive esse vídeo é porque 2 amigos estão com essa dificuldade, que saiu de uma marca, de um aparelho de frequência comum, passou por multifrequência e está sofrendo. Então eles estão conversando comigo. Então eu achei melhor fazer esse vídeo para falar para todos esse princípio de dificuldade que vocês têm. É normal, eu também passei, tá? Mas não esqueça, o aparelho está falando com você. Você tem que tentar entender o que é. Mas que tem alguma coisa no solo, tem. Beleza? Tchau, gente. Fica com Deus e nós estamos juntos aí. Fui!